Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso prático preparatório para os testes de seleção do Cefet-MG, do Coltec da UFMG, do IFMG, do Colune da Universidade Federal de Viçosa e das escolas militares. Esse é um curso prático. Na nossa primeira aula nós damos a teoria de conjuntos e agora nós vamos começar estudando conjuntos numéricos. São 4 vídeos para esse conteúdo. Aliás, são 12 vídeos, para esse conteúdo, sendo 4 para o conjunto dos números inteiros, 4 para o conjunto dos números racionais e 4 para o conjunto dos números reais. Ok? Então vamos, essa é a primeira aula das 4, do conjunto dos números inteiros. Então vamos começar aqui com a primeira questão, a questão do Cefet, que diz o seguinte: assinale a alternativa correta acerca do conjunto dos números naturais. Então, letra A. A soma de um número par com um número ímpar é sempre um número primo. Letra B. A soma de 2 números pares pode ser um número primo. Letra C. A soma de 2 números ímpares distintos pode ser um número primo. E a letra D. O número 39 é primo. Então veja aqui do lado direito na solução, vamos relembrar aqui os elementos do conjunto dos números inteiros. Ele é representado por essa letra Z, estilizada, E os elementos são o seguinte: é o zero, os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais infinito, e os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos infinito. Esses elementos eles podem ser representados numa reta, chamada reta dos inteiros. Então, e o sentido de crescimento dessa reta é da esquerda para a direita. Então a gente escolhe um ponto para representar o zero. À direita do zero nós colocamos os números positivos e à esquerda do zero os números negativos. Veja, o número que está à esquerda de um outro número, ele é menor. Quem está à esquerda é menor, quem está à direita é maior. Então observe que o menos 10 ele é menor do que o menos 4. Veja aí na reta numérica, na reta dos inteiros, que o menos 10 está à esquerda do menos 4. Todos os números negativos são menores que zero, todos os números positivos são maiores que zero. O número é par se ele for múltiplo de 2. Ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros, números pares são 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, e aí por diante. Os ímpares são os outros, os demais. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, e assim por diante. Um subconjunto importante dos inteiros é o conjunto dos números naturais, que é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. E um outro subconjunto é o conjunto dos números naturais com esse asterisco aí no canto superior direito, que significa excluir o zero do conjunto. Toda a notação de um conjunto com esse asterisco no canto superior direito significa excluir o zero do conjunto. Ok? Então, mais uma coisa aqui que tem a ver com a questão que nós vamos resolver, é o conceito de número primo. Dentro do conjunto dos números naturais, o número é primo se ele tiver apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Por exemplo, 2 é primo, porque os únicos divisores de 2 são o 1 e ele mesmo. 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 11, 13, 17, 19 são os números primos menores que 20. Lógico que esse conjunto é infinito, são infinitos os números primos. Agora, se considerarmos o conjunto dos inteiros, aí vai ser o mais ou menos 1 e o mais ou menos π, que é um conjunto qualquer, um número primo desse conjunto. Por exemplo, os primos do conjunto dos números inteiros são mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7 e aí por diante. Então, respondendo à nossa questão. Letra A. A soma de um número par com um número ímpar é sempre um número primo. Não. Por exemplo, você pega 2 é par, 7 é ímpar, 2 mais 7 é 9 e 9 não é primo. Além do 1 e do 9, ele é divisível por
por 3. Então não é primo. A letra B. A soma de dois números pares pode ser um número primo. Correto. 0 é par, 2 é par, 0 mais 2 dá 2, que é primo. Aliás, 2 é o único número par que é primo. Letra C. A soma de dois números ímpares distintos pode ser um número primo. Não, a soma de dois números distintos, por exemplo, a soma de dois números ímpares vai dar par. Então você pega 1 e 3, 4 é par. Sempre vai dar um número maior que 2, vai dar um número par maior que 2. Então, ele não é primo, não será primo, porque um único número par que é primo é 2. Então, lembra? Veja que essa palavra distintos aí é importante, né? Porque se não tivesse, estaria certa. A soma de dois números ímpares pode ser um número primo? Sim. 1 mais 1, dois números ímpares, a soma dá 2 e 2 é primo. O número 39 é primo? Não, 39 é divisível por 3. Basta somar os algarismos, 3 mais 9 dá 12, 12 é divisível por 3, então 39 é divisível por 3, então não é primo. Então a resposta correta é a letra B. Bom, a nossa próxima questão diz o seguinte, é uma questão do Cefet também. Ao se dividir o número natural n por 33, obtém-se resto igual a 13. Então, o resto da divisão de n mais 56 por 33 é letra A, 2, letra B, 3, letra C, 11 e letra D, 13. Bom, vamos ver aqui, ó, numa divisão não exata, nós temos, questão 2, nós temos o seguinte, o dividendo, divisor, quociente e resto. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E o resto ele é sempre menor que o divisor. O resto pode ser no máximo uma unidade a menos que o divisor. Né? Então, por exemplo, você pega 22 dividido por 7, vai dar quociente 3 e resto 1. O dividendo, o 22, né, que é o dividendo, é igual ao divisor 7 vezes o quociente 3 mais o resto 1. Agora veja bem, nós vamos usar para resolver essa questão aqui agora. Se eu somar uma unidade ao dividendo, nesse exemplo aí que eu dei, o resto também vai ficar aumentado de uma unidade. E o quociente não vai alterar. Por exemplo, se eu passar para 23, o resto é 2, aumenta uma unidade. Se aumentar mais uma unidade, 24, no dividendo, o resto também aumenta uma unidade. E assim por diante, até chegar no máximo 6. Né? O resto tem que ser sempre menor que o divisor. Se eu somar mais uma unidade aqui agora, vai acontecer o seguinte, o resto 7 ele não pode ser igual ao divisor. Então, é porque o 28 aí é divisível por 7, né? Nós vamos aumentar uma unidade no quociente. Né? 28 dividido por 7 dá 4 e o resto 0. Se eu começar a somar uma unidade agora no dividendo novamente, o resto vai somando uma unidade até chegar no máximo 6. Então nós vamos usar isso aí para resolver essa questão. Ao se dividir o número n por 33, obtém-se resto igual a 13. Então veja lá, n dividido por 33 dá resto 13 e o quociente a gente não sabe. Agora o resto da divisão de n mais 56 por 33. Olha, eu estou somando 56 unidades no dividendo. Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui. Olha lá, 56 unidades no dividendo. Então o resto vai ficar aumentado por 56 unidades. 13 mais 56 dá 69. Olha, porém esse resto não pode ser maior do que o divisor 33. Então nós temos que ir tirando 33 unidades aqui do resto, né, até ele ficar menor que 33. Ou seja, e cada vez que eu tirar o 33 do 69, eu aumento uma unidade no quociente. Então, quantas unidades eu vou tirar aqui do 69? Eu vou tirar o 33 quantas vezes aqui do 69? Basta fazer uma divisão. 69 dividido por 33 vai dar 12, vai dar 2 e resto
3. Vamos ver aqui na calculadora, tem uma calculadora diferente aqui que me dá o resto. Ó. Deixa eu limpar aqui só para você ver. Ó. 69 dividido por 33 é igual a quanto? Ó? A quociente 2 e resto 3. Então eu vou aumentar 2 unidades no quociente e o resto aqui vai ser 3. Então a resposta correta é a letra 3, é a letra B. O resto é 3. Ou seja, o que você teria que fazer aqui nessa questão era somar 56 ao resto 13, vai dar 69, vai estar mais do que o divisor 33. Então divide 69 por 33, vai dar quociente 2 e resto 3. Ou seja, o resto dessa nova divisão aí vai ser 3, que é o que a questão está querendo. Então, letra B. Bom, a próxima questão, questão número 3, diz o seguinte. Para realizar uma dinâmica em uma aula de matemática, a classe foi dividida em grupos de 7 participantes, e um deles deveria ser o líder. Como o grupo de José teve dificuldade para fazer essa escolha, ele propôs as seguintes etapas. 1. Identificar-se com a letra A e aos seus colegas com as letras B, C, D, E, F e G. Segunda etapa. Pedir ao professor que escolhesse um número inteiro n maior ou igual a 2131 e menor ou igual a 2136. Terceira etapa. Iniciar a contagem de 1 até n, associando 1 ao aluno identificado com B, 2 com C e assim por diante, até chegar a ele mesmo, identificado com A. Depois continuar a contagem, recomeçando pelo B e assim por diante, até se chegar ao número n. Etapa 4. Tornar-se-á líder o aluno associado a n. Considerando essa situação, é incorreto afirmar que: letra A. O aluno A poderá ser o líder. B. O aluno C jamais será líder. C. O líder será o aluno D, se n for igual a 2132. Letra D. O líder será o aluno F, se n for igual a 2133. Olha, essa questão tem uma dificuldade aí na interpretação dela. Né? Uma das dificuldades é a interpretação dessa questão. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o professor vai escolher um número entre 2131 quer dizer, de 2131 a 2136. Esse grupo, nós vamos fazer esse número, nós vamos contar, né, a cada 7, né, porque são 7 alunos, né? Então, de 7 em 7, eu vou fazendo essa contagem de 7 em 7 e vou atribuir o resto da divisão por 7, desse número, a um desses alunos do grupo. Então, se o resto for 1, eu vou associar esse 1 aí ao aluno B. Se for 2, o C, se for 3, D, e assim por diante. E o A, né, que é o José, eu vou atribuir a ele o 0, que é quando a divisão for exata. Tá? Então, veja o esquema aqui, olha, mostrando aqui. Então, se o professor escolher, por exemplo, 2131, eu vou fazer essa divisão por 7 para ver quantos grupos, né, completos eu tenho. E o resto dessa divisão eu vou atribuir a um dos elementos do grupo. Se o resto for 1, eu vou atribuir ao aluno B, 2C, 3 ao aluno D, 4E, 5F, 6F, e se o resto for 0, ao José, que é o A. Bom, então vamos pegar a calculadora aqui, né? Deixa eu limpar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o primeiro número, que é 2131, e dividir por 7. Vamos ver quanto que dá. Quociente 304 e o resto 3. Então quer dizer que se o professor escolher esse número 2131, o resto vai ser 3, e quem está associado com esse resto 3
é o aluno D. Tá? Bom, então vamos às alternativas. Letra A. O aluno A poderá ser o líder. Bom, o aluno A vai ser o líder se o resto da divisão de um desses números aí, de 2131 a 2136, der resto zero na divisão por 7. Bom, como dividido por 131 deu resto 3, se eu somar 4 ao 2131, eu vou ter 2135, o resto vai ficar somado, 4, vai dar 7, aí o resto passa a ser 0 e eu aumento uma unidade no quociente, passa a ser 305. Ou seja, essa situação vai acontecer, o número 2135, ele é divisível por 7, vai dar resto 0, e quem está associado a esse resto 0 é o aluno A. Então está correto, vamos só conferir aqui a 2135, deixa eu limpar aqui, 2135 dividido por 7, veja que vai dar 305 e resto 0. Então é o aluno A, então a letra A está correta. Vamos voltar aqui ao 2131, que bastaria essa divisão aqui para você resolver a questão. Tá? Dividido por 7, vou deixar aqui. Olha a letra B. O aluno C jamais será o líder. Olha, o aluno C está associado ao resto 2. O 2131 é resto 3. 2132, se eu somar um aí, vai dar resto 4. Ou melhor, vamos fazer diferente. Se eu somar 4 unidades aí, nós vimos anteriormente, se eu somar 4 unidades, vai dar resto 0, que é o A, que é o número 2135. Mais uma unidade vai dar 2136, o resto é 1. Para dar o resto 2, seria 2137, só que já está fora do intervalo aí que a questão pediu, que é só até 2136. Então nós nunca vamos ter resto 2 para esses números aí de 2131 a 2136. Isso quer dizer que o aluno C nunca será o líder. Então a questão B está correta. A letra C, nós estamos procurando a incorreta. Tá? A letra C diz o seguinte: o líder será o aluno D se N for igual a 2132. Olha, 2131 nós temos resto 3. 2132, uma unidade a mais, vai dar resto 4. E resto 4 está associado ao aluno E, e não ao D, como está dizendo a letra C. Então essa letra C está incorreta. É a que você deveria marcar, que ele está pedindo a questão correta, a alternativa incorreta. A incorreta é a letra C. A letra D é o seguinte: o líder será o aluno F se N for igual a 2133. Bom, 2131 dá resto 3, 2132 dá resto 4, 2131 dá resto 3, 2132 dá resto 4, 2133 vai dar resto 5. Mas o resto 5 está associado a quem? Olha lá em cima, ao aluno F. Correto, a letra D está correta. Então, a resposta que você deveria marcar é a letra C. A próxima questão, que é a questão 4, diz o seguinte: olha. Ao copiar um problema envolvendo a multiplicação de dois números naturais, um aluno cometeu um engano e escreveu um dos números como 54 ao invés de 45. Sua resposta estava 198 unidades maior do que deveria ser. A resposta correta para o problema de multiplicação é: letra A, 405, letra B, 945, letra C, 990 e letra D, 1188. Olha, quando eu tenho um produto de dois números, de dois fatores, se eu aumentar um dos fatores de n unidades, por exemplo, o que irá acontecer com esse produto é o seguinte: ele irá aumentar n vezes o outro fator. Tá? Bom, deixa eu mostrar um exemplo aqui para você entender isso. Suponhamos que eu tenho esse produto aí, ó, 7
vezes 4 igual a 28. Se eu aumentar um dos fatores de 2 unidades, por exemplo, eu vou aumentar 2 unidades no fator 4. O que irá acontecer com o produto? Com o resultado agora desse produto? Ele irá aumentar 2 vezes o outro fator, que é 7. Veja bem, isso aqui vai dar 28, aplicando a propriedade distributiva aí da multiplicação em relação à adição, né? 7 vezes 4, 28, 7 vezes 2 dá 14. Então veja que ficou 28, o mesmo valor de cima, de 7 vezes 4, mais 7 vezes 2. Ou seja, está aumentando 2 vezes o outro fator. Nós vamos usar isso para resolver essa questão. Um dos fatores era 45, mas a pessoa escreveu 54, ou seja, é como se ele tivesse aumentado, ou seja, de fato ele aumentou 9 unidades, o 45. É como se ele estivesse aumentando 45 em 9 unidades. Olha, o que vai acontecer com esse produto? Irá aumentar 9 vezes o outro fator. 9 vezes o outro fator é igual a 198, que é o que ficou a mais. Então, para achar o outro fator dessa multiplicação, basta dividir o 198 por 9. 198 dividido por 9 é 22. Então, um fator é 22, o outro é 45. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser quanto? 22 vezes 45, 990. Alternativa correta, a letra C. A questão 5 diz o seguinte: nas operações com elementos do conjunto dos números inteiros, afirma-se 1. O produto de dois números inteiros ímpares é ímpar. 2. Sejam n e m dois números inteiros, com n maior que m e m diferente de zero. Se n dividido por m é igual a p, então p é inteiro. 3. Se k é um número inteiro, então k ao quadrado mais k é necessariamente múltiplo de 2. 4. Se m e n, com m diferente de n, são dois números primos entre si, então necessariamente m e n são primos. 5. Qualquer número inteiro escrito na forma 4n mais 1, com n pertencente ao conjunto dos números inteiros, é ímpar. São falsas apenas as afirmativas. Letra A, 2 e 4. Letra B, 3 e 5. Letra C, 1, 2 e 4. E letra D, 2, 3 e 4. Bom, vamos ver. Vamos analisar cada uma dessas afirmativas aí. Ó. A primeira, o produto de dois números ímpares é ímpar. Está correto. Basta pegar alguns exemplos. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, o produto de dois números sempre vai dar ímpar. 9 vezes 7, um exemplo aí. 9 vezes 7 é igual a 63, que é ímpar. Essa está correta, tranquilo. O produto de dois números ímpar é ímpar. E o par vezes ímpar dá par. Tá? Afirmativa 2 diz o seguinte: sejam n e m dois números inteiros com n maior que m e m diferente de zero. Então, n dividido por m é igual a p, então p é inteiro. Está dizendo o seguinte: se eu dividir dois números inteiros, o maior pelo menor, sempre vai dar um número inteiro. É falso. Pega aí, por exemplo, 9 dividido por 7, não vai dar um número inteiro. 5 dividido por 2 dá 2,5, não é inteiro. Então essa alternativa é falsa. Tá? A 3 está dizendo o seguinte: se k é um número inteiro, então k ao quadrado mais k é necessariamente o múltiplo de 2. Olha, k ao quadrado mais k, eu vou escrever de outra forma, colocando k em evidência. Ficaria k vezes k mais 1. Veja que esse produto aí é igual a k ao quadrado mais k. Olha, k vezes k mais 1 quer dizer o seguinte, falando de outra maneira, eu tenho um produto de um número com seu sucessor. Um produto de dois números consecutivos. Né? 3 vezes 4, 4 vezes 5, 5 vezes 6 e aí por diante. Ou seja, eu tenho um produto de um número par com um número ímpar. O número par vezes o número ímpar vai dar sempre o número par, que é múltiplo de 2. Né? Todo número par é múltiplo de 2. Então essa questão está correta. Tá? Então vejamos a 1
está correta, a 2 falsa, a 3 correta. Nós estamos procurando as falsas. Por enquanto, só a 2. A 4. Se MM com M diferente de N são dois números primos entre si, então necessariamente M e N são primos. Olha, essa questão é uma pegadinha entre aspas aí, porque o conceito de números primos e o conceito de números primos entre si são totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Por exemplo, 9 não é primo, 4 não é primo, mas 9 e 4 são primos entre si. Dois números são primos entre si quando o maior divisor comum entre eles for 1. Qual que é o maior número que divide 9 e 4 ao mesmo tempo? É 1. Ou seja, o máximo divisor comum é 1. Quando isso ocorre, eles são denominados primos entre si. Então, se eles são primos entre si, necessariamente não são primos. Aí um exemplo. 4 e 9 são primos entre si, mas nem o 9, nem o 4 é primo. Então essa é falsa. E a quinta, qualquer número escrito na forma 4n mais 1, com n pertencente aos inteiros, é ímpar. Olha, 4 vezes n vai dar um número par. 4 vezes qualquer número inteiro, né, vai dar par. Par mais seu sucessor, mais 1, né, vai dar um número ímpar. Então assim está correto. As falsas aí são a 2 e a 4. Então resposta correta, letra A. A questão 6 e 7 agora envolve as questões envolvendo padrões, você descobrir padrões de uma determinada sequência. Tá? É uma questão do Quotec número 6. Considere essa sequência de figuras. Observe a figura 1, 2 e 3, para que você possa descobrir o padrão entre elas. Vocês vejam que a esquerda tem um pontinho, a direita 4 na primeira figura. Na segunda figura, 2 pontinhos mais à esquerda e 9 depois. Na figura 3, 3 pontinhos à esquerda e 16 depois, no lado direito aí desses 3 pontinhos. A figura 1 contém 5 bolinhas, a figura 2 contém 11 bolinhas, a figura 3 contém 19 bolinhas. E assim por diante. Considerando-se o padrão dessa sequência, é correto afirmar que o número de bolinhas da figura 29 será: letra A, 901, letra B, 929, letra C, 930 e letra D, 933. Olha, o padrão aí é o seguinte: você tem na primeira figura, figura 1, uma bolinha mais 2 vezes 2. Figura 2, 2 bolinhas mais 3 vezes 3. Terceira figura, 3 bolinhas mais 4 vezes 4. Descobriu o padrão? Olha aí. Figura 1, 1 mais 2 vezes 2, ou 1 mais 2 ao quadrado. Figura 2, 2 mais 3 ao quadrado. Figura 3, 3 mais 4 ao quadrado. Como é que ficaria a décima figura? 10 mais 11 ao quadrado, ou 11 vezes 11. E a figura 29, está querendo? 29 mais 30 ao quadrado, 30 vezes 30. Então 29 mais 30 vezes 30, né? 30 vezes 30 dá 900, mais 29, 929. Alternativa correta, letra B. E a última questão dessa aula de hoje é esse padrão aí dado pelo Cefet. Considere a sequência abaixo. 1 vezes 9 mais 2 dá 11. 12 vezes 9 mais 3 dá 111. 123 vezes 9 mais 4 dá 11.111. E aí por diante. Nessas condições, o número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 11 números, 11 algarismos 1, aliás, desculpa, 10 algarismos 1, né? 3, 6, 9, 10. Pode ser escrito da forma: letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 9 mais 7. Letra B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 9 mais 8. Letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 9 mais 9. E letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 9 mais 10. Bom, vamos ver o padrão dessa questão, ver se você já descobriu.
Nós temos aí 1 vezes 9 mais 2 dá 11, 12 vezes 9 mais 3 dá 111, 123 vezes 9 mais 4 dá 1111. Observe o seguinte, esse algarismo aqui, ó, depois do sinal de mais, né, ele coincide com o número de algarismo 1. Olha lá, mais 2 tem 2 algarismos, mais 3 tem 3, mais 4 tem 4 e assim por diante. Só com isso aí você mataria a questão, porque nós temos 10 algarismo 1. Então depois do sinal de mais vai ter que vir o 10. A única alternativa que tem isso aí é a letra D. Tá? Mas vamos descobrir como é que funciona o padrão como um todo. Então aqui depois do sinal do mais é 10. O último algarismo é sempre 9, antes do sinal de mais, né? O produto é sempre vezes 9. Agora, os outros algarismos, você achou o 10 lá, nós vamos colocar do 1 até o 9, uma unidade a menos. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 9 mais 10. Alternativa correta, a letra D. Ok, pessoal. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos ver a parte de múltiplos dentro do conjunto ainda dos números inteiros. Tá? Então até breve.